Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula, né, da geopolítica. Nós vamos hoje falar da página 53, tá? Até a 57, que nós terminamos essa unidade. Então, nós paramos, né, na página 53, aonde fala de Índia e Paquistão, certo? Então, o que nós vamos falar aí de Índia e Paquistão? A Índia e o Paquistão, pessoal, eles foram formados através da divisão de uma região chamada Indostão Britânico, tá? Quem colonizou essa região foi a Inglaterra. Então, por um determinado tempo, ela dominou, mandou e tudo mais. Todo aquele processo que vocês sabem de países colonizadores, tá? Havia uma certa estabilidade, né, na época que a Inglaterra dominava tudo, nessa parte do Indostão Britânico. Então vai haver uma divisão desse território, tá? Que de um lado formou-se então a Índia, a maioria de população hindu, né? E do outro lado forma-se o Paquistão. O Paquistão, gente, ele foi dividido em ocidental e oriental. O Paquistão oriental é o que hoje é chamado de Bangladesh, certo? O Paquistão ocidental, ele tem um conflito ocidental, ele tem um conflito eterno com a Índia, tá? E esse conflito é por causa de alguns motivos, como construção de armas nucleares, né? Ele tem também esse conflito baseado em questões éticas e religiosas, tá? E por conta de território, tá? Por quê? Existem umas partes, né, nesses territórios que são mais ricos em água. E eles brigam por esses territórios, né? Olha a água aí aparecendo novamente. Nós temos também, dentro aí dessa região, a região da Caxemira. Já ouviram falar? E essa região, ela fica entre os dois, o Paquistão ocidental e entre a Índia. E ela é uma região de muita disputa, certo? Bom, agora nós vamos falar então da Coreia, a famosa Coreia, né? Então até 1945, pessoal, né? 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. A Coreia, ela era uma só, tá? E ela era governada pelo Japão, certo? Após a Segunda Guerra Mundial, né, não se esqueçam que o Japão estavam do lado daqueles que perderam a Segunda Guerra, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, ela vai ser dividida. Então, ela fica com Coreia do Norte, aliado à União Soviética, né? E a Coreia do Sul, aliado aos Estados Unidos. Então, a Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista. Então, prestem atenção. Olha a Guerra Fria atuando aí. Em 1950, a Coreia do Norte, ela tenta invadir a Coreia do Sul, tá? Não teve lá, teve muita violência, muita morte, mas não conseguiu a dominação. Em 1953, eles vão ter uma trégua, tá? Eles vão entrar lá no acordo
e vão ter uma trégua. Essa trégua, gente, é chamada de armistício, tá? Armistício é trégua, é uma época de pausa, tá? Então eles suspendem a guerra. Na verdade, essa guerra ideológica, né? Porque teve essa invasão, realmente foi uma invasão militar, mas existe até hoje uma guerra ideológica, né? Porque vocês imaginam o capitalismo versus o socialismo, que até hoje a Coreia do Norte prevalece, tá? Um dos poucos aí, né? E na fronteira entre esses dois países, eles chegaram em um acordo. Ali existe uma área desmilitarizada. Então é um pedaço de terra que ali não pode acontecer, por exemplo, não pode ter ataques, tá? Não pode ter, como é que fala? Tanques de guerra para vigiar. Então é uma área desmilitarizada, certo? Bom, a Coreia do Sul, como ela ficou do lado, né, do capitalismo, ela passa a ser um dos países, pessoal, mais desenvolvidos dos tigres asiáticos. Lembram dos tigres asiáticos? Então ali ela desenvolveu-se muito em tecnologia, a educação deles é primorosa, tá? Eles pensam em educação 100%. Então, na verdade, eles falam, né, que a Coreia do Sul, ela vive hoje um mar de desenvolvimento. A Coreia do Norte, ela ficou sendo apoiada pela União Soviética, e quando a União Soviética termina, ela então vai, né, ficar meio aí desprovida de um apoio. Então, o que ela faz? Ela começa a desenvolver programas nucleares, tá? Vocês bem sabem, né, que a Coreia do Norte vira e mexe, ela faz ameaças aí, né, para outros países, Estados Unidos, Japão e assim por diante. Então, ela usou uma tecnologia muito grande nessa questão de armas nucleares, tá? Inclusive de bombas atômicas, viu? A Coreia do Norte, ela é considerada, gente, um perigo, sempre uma ameaça para outros países, né? Eu falo que o ditador da Coreia do Norte, que eu nunca sei o nome dele, né? O Xing Chong, eu falo que é Xing Chong. Gente, só aquela cara dele, né? É uma coisa horrorosa. Dizem que para chegar ao poder, porque ele já mandou matar, não se me engano, o irmão, o tio, porque é uma linha sucessória, né? Então, na verdade, eu acho ele extremamente perigoso. A Coreia do Norte, ela é um país fechado, né? As liberdades individuais lá são muito vigiadas, tá? Eles não têm acesso a culturas do lado ocidental, é muito difícil. Teve uma época que o ditador da Coreia do Norte, ele disse o seguinte, ele estipulou que os homens só poderiam cortar o cabelo de 3 maneiras. Uma era a dele, inclusive a dele, né? Então é uma coisa muito difícil, assim, da gente entender e aceitar, porque nós nunca vivemos essa questão de essa liberdade individual muito vigiada. Tivemos uma época de ditadura no Brasil, mas nós não tínhamos aqui o corte de cabelo vigiado, roupa de cores, né? Vocês sabem que não são todas as cores que pode ser utilizado na Coreia do Norte, certo? Bom, nós temos então a Rússia e a Ucrânia, né? Vocês sabem que a Rússia, ela tem parte do seu território na Europa e uma outra parte na Ásia, tá? Então, quando era
formada a União Soviética, havia inúmeros países que formavam a União Soviética, certo? Bom, a Rússia era um deles, né? Na verdade, dissolveu a União Soviética, cada um foi para o seu canto, alguns mudaram de nomes, né? E nós temos, então, a Ucrânia. Na época da União Soviética, a Rússia, por dominação, por controle, ela mandava vários russos, né, morarem em alguns países, tá? Não é soviético. Os soviéticos é quem fazia parte da União Soviética. Aí os russos, da Rússia. Então lá na Ucrânia tem uma boa parte da população russa, mais ou menos 17%. E o que eles estão querendo? Eles estão localizados, a maior parte, em uma região chamada Crimeia, né? Então eles querem se separar da Ucrânia e se ligar à Rússia, tá? Essa situação da Ucrânia, geopolítica da Ucrânia, ela é muito indefinida. E a Rússia, ela agiu, né, severamente em alguns conflitos na Ucrânia e como punição, a Rússia ela foi até expulsa do G8, hoje é G7. O que é esse grupo? G8, quando havia, ou G7? É o grupo dos países mais ricos do mundo, tá? A Rússia, gente, ela ainda é muito poderosa. Quando era na época da Guerra Fria, que havia muito, né, armas nucleares, essa corrida armamentista, então a União Soviética tinha muitas armas. E a Rússia, com a dissolução da União Soviética, ela herdou essas armas. Então ela é muito poderosa também, tá? Ela passa por um momento difícil, né? Nessa passagem do comunismo para o capitalismo, mas a Rússia é muito poderosa. A Ucrânia, eu queria falar para vocês que ela tem uma produção industrial relevante, tá? Então ela é abundante em riquezas naturais, os solos dela são muito férteis, né? E a localização da Ucrânia, ela é estratégica, tá? Então, gente, na verdade, esses conflitos ainda vão perdurar por muito tempo, porque tem o lado econômico, né? Eles estão querendo incluir a Ucrânia, né, na União Europeia, tá? Então, quer dizer, por todas essas riquezas facilitaria, né? E a Rússia, ela quer ainda continuar mantendo ela sob a sua influência. Então, é difícil. Você pensa desse lado, não é apenas um território, é um território rico, né? Principalmente em questões naturais, tá? Riquezas naturais. E para terminar, nós temos a Oceania, que nós não temos a Oceania, ela apresenta uma estabilidade política muito grande, não tem grandes rivalidades na região, tá? Talvez seja relevante alguns grupos que buscam autonomia, né, de algumas regiões, tá? Insulares, quer dizer, de algumas regiões de ilhas, né, querem a sua independência, certo? Então, pessoal, nós terminamos aqui, né, essa questão da geopolítica. Eu acho essa matéria muito legal e agora eu vou passar o exercício para vocês me mandarem no PV, tá? Beijos para vocês.